Um CEO milionário beija sua nova faxineira para evitar um casamento arranjado. E o que ela fez em seguida surpreendeu a todos. Antes de começarmos a história, conte-nos nos comentários. De que cidade você está assistindo? E, por fim, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveitar. Está tudo pronto, Alexander. O jantar será na sexta-feira à noite e o noivado será anunciado oficialmente. Vitória já tinha mandado fazer o vestido. Essas foram as primeiras palavras de Eleanora Montgomery ao entrar na mansão de seu filho. Sem bater, sem avisar, como sempre. Alexander, que estava sentado no sofá revisando contratos, ergueu lentamente o olhar. Como alguém que acabou de ser avisado de que seria esfaqueado com um garfo de salada. Que compromisso? Perguntou ele, semicerrando os olhos. Com carinho, obviamente. Calm, Victoria. Já passou da hora de você amadurecer e parar de rejeitar tudo que envolva a palavra casamento. Eu nunca concordei com esse compromisso. Já disse isso antes. Alexander, por favor. Você tem 28 anos e um império para proteger. Casar com Vitória é a decisão mais inteligente para unir as duas famílias. Vocês dois ficam bem juntos. Ela é apresentável e... Eu já tenho namorada. A expressão de Eleanor mudou como se seu filho tivesse acabado de dizer que ia abrir uma loja de crochê em um navio pirata. O que? É verdade. Estou num relacionamento. Já faz um tempo. E é sério. E quem é ela? Perguntou Eleanora, com os braços cruzados e o queixo erguido. Alexandre desviou o olhar por um instante. E foi então que ele a viu. Mia Gonzalez, limpando o lustre no hall de entrada, usando luvas de borracha. Um pano amarrado na cabeça, cantarolando alguma música com fones de ouvido pendurados no pescoço. E fazendo caretas engraçadas. Ela, disse Alexander, apontando para Mia. O que? Ela é minha namorada, repetiu ele, já caminhando diretamente em sua direção. Alexander, não se atreva. Tarde demais. Mia se virou e nem teve tempo de perguntar quem é quem. Antes que ela sentisse os lábios de Alex nos seus. Ele a beijou na boca. De verdade. Por 3 segundos, Mia ficou paralisada. Aos 4 anos, ela começou a se perguntar se havia caído, batido a cabeça e estava sonhando. No 5º segundo, ela empurrou Alexander com tanta força que ele cambaleou para trás, apoiado no próprio ego. Você está louca? Ela gritou, arrancando as luvas e jogando-as no chão. Eu posso explicar. Não, você não pode. Você me beijou na frente da sua mãe e eu nem terminei de limpar o lustre. Eleanora ficou ali parada, observando em total negação. Isto é uma piada de mau gosto. Alexander Montgomery, você perdeu completamente a cabeça. Uma faxineira? Uma mulher incrível, na verdade, respondeu ele, ainda tentando se recompor. Uma mulher com um pano na cabeça. Isso se chama vida real. Já ouviu falar? Eleanora não respondeu. Ela simplesmente agarrou sua bolsa de grife com a elegância de uma rainha ofendida. E saiu furiosa, seus saltos batendo no mármore como se cada passo fosse uma sentença judicial. Assim que a porta bateu, Mia cruzou os braços e encarou Alexander. Você vai me contar agora ou devo começar a adivinhar? Eu precisava de uma saída. Minha mãe está tentando me obrigar a casar com Victoria Sterling. E eu perdi a paciência. Disse que já estava namorando alguém, e você estava bem ali. Ah, claro. Eu estava pendurado como um morcego no lustre. Então por que não me faz sua namorada de mentira? Foi uma coisa que surgiu de repente. Uma coisa de momento? Se de repente você sentir vontade de abrir uma nova empresa, tudo bem. Mas beijar alguém do nada? Isso não é por impulso. Isso é invadir as bochechas de alguém. E a vida? Olha, me desculpe. De verdade. Vou te pagar um bônus pelo transtorno. Bônus? Bônus? Ela pegou o pano molhado do balde e atirou nele. Enfie esse bônus onde o sol não bate, senhor gravata prateada. Ela se virou e saiu furiosa em direção à ala de serviço. Alexandre ficou paralisado, o pano escorregando lentamente de seu ombro. Coração ligeiramente acelerado. E não foi por causa da mãe dele. Na lavanderia dos fundos, Dona,
colega de trabalho de Mia, estava dobrando lençóis. Quando ela viu Mia entrar furiosa, com os cabelos despenteados e o rosto corado. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? O chefe me beijou. Ah! Isso mesmo. No meio do saguão, com a mãe dele assistindo. Ele disse que precisava escapar de um casamento arranjado, e eu era uma boa desculpa. E como você se sentiu? Mia buffo. Com raiva. Furioso. Confuso. E o beijo? Ela ficou em silêncio por 2 segundos. Tinha gosto de pasta de dente cara, e um toque de arrogância. Você gostou? Eu gostava da vontade de dar um soco nele. Mas admito, talvez, só talvez, meu coração tenha dado um salto. Mas foi apenas um reflexo. Como esperar, sabe? Eu sei. E se ele voltar com essa história de namorada e beijo? Vou bater nele com um esfregão. Com estilo. Absolutamente. Os dois caíram na gargalhada. Do outro lado da mansão, Alexander observava através da câmera do corredor. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Talvez, só talvez. Aquela faxineira era mais interessante do que qualquer herdeira em um vestido feito sob medida. No dia seguinte, Mia chegou ao trabalho mais cedo do que o habitual. Mas com o dobro de mau humor. A cada passo, ela prometia a si mesma que nem sequer olharia para o rosto daquele CEO impulsivo. Essa promessa durou exatamente 35 segundos. Até que ela viu Alexander Montgomery encostado no batente da porta da cozinha. Café na mão, sorriso irônico no rosto. Bom dia, namorada temporária. Dormiu bem? Ele provocou. Sonhei que estava enfiando um espanador na sua arrogância. Quer que eu faça um desenho para você? Eu não sou sua namorada. O que aconteceu ontem foi um surto seu. Pode me excluir dessa lista. Alexander endireitou-se, colocou a caneca no balcão e caminhou em direção a ela. Mia, escuta. Eu sei que foi estranho, tá bem? Foi bizarro. Mas eu tenho um problema sério com essa coisa de noivado. E agora minha mãe acredita que eu tenho um relacionamento com você. Se você concordar em fingir ser minha namorada por uma semana. Só até eu resolver isso, eu te pago. Você vai fazer o quê? Você me pagaria para fingir ser sua namorada? O que você pensa que eu sou? Uma atriz em algum filme romântico de última hora? Não. Acho que você é inteligente o suficiente para enxergar uma boa oportunidade. Ah, claro. Porque fingir estar apaixonada por um CEO mandão e arrogante é uma péssima ideia. Um mundo cheio de regras é o sonho de toda mulher, não é? Alexander Suspiro. Você está me dizendo que não poderia usar um pouco de dinheiro extra. Talvez eu pudesse. Mas também bem que poderia usar uma cadeira de massagem e sorvete de pistache toda sexta-feira. Isso não significa que eu saia por aí fechando negócios com bilionários que acham que o mundo gira em torno da gravata deles. Ele a encarou por alguns segundos. Mia permaneceu firme, braços cruzados, queixo erguido. Como se ela estivesse dizendo em silêncio: posso ser pobre, mas não estou à venda. Está bem, disse Alexander finalmente. Se você mudar de ideia, me avise. Ele saiu da cozinha sem dizer mais nada, deixando para trás uma pesada sensação de orgulho ferido. E o aroma persistente de um café muito caro. Horas depois, Mia recebeu um telefonema de sua mãe. Seu irmão mais novo, Nico, estava de volta ao hospital. Seu estado cardíaco havia piorado. A cirurgia precisava ser realizada até o final do mês. E a lista de espera só andava mais rápido quando a sua carteira falava mais alto. Ela desligou o telefone lentamente, com os olhos cheios de lágrimas. Naquela noite, enquanto limpava o corredor, ela viu Alexander sentado perto da lareira, com o telefone na mão. Ele ergueu os olhos ao vê-la. A proposta ainda está de pé? Perguntou ela. Ele ergueu uma sobrancelha. Até domingo. $5.000 pela semana. O dinheiro vai direto para sua conta. 10.000. O que? 10. E com um contrato assinado. Sem beijo surpresa. É proibido tocar sem permissão. E eu tenho condições. Alexander recostou-se na cadeira. Vá em frente. Regra número 1, não me dê ordens. Eu não sou sua secretária.
Eu não sou sua assistente. Eu não sou seu bichinho de estimação mimado. Tudo bem. Regra 2. Sem comentários sobre a minha aparência. Nembawa, Nemruam. E não tente me vestir como se eu fosse um projeto de transformação pessoal. Você realmente tem uma lista, não é? Regra 3. Estou fazendo isso pelo meu irmão. Se você for desrespeitoso, grosseiro ou tentar me humilhar, o negócio está cancelado agora mesmo. Entendeu? Alexandre olhou para ela. Então ele estendeu a mão. Negócio. Mia sacudiu-o com firmeza. Ótimo. Agora saia da minha frente. O chão não vai se limpar sozinho. No dia seguinte, começaram os ensaios de relacionamento. Precisamos praticar como agimos perto dos outros, disse Alexander, conduzindo-a para o jardim. Camis me chamando de querida? Mia ergueu uma sobrancelha. Você prefere meu bem, ou um diabinho vestido de príncipe? O mel está ótimo, disse ele, tentando manter a compostura. Ela sorriu, um sorriso falso, elegante e desafiador. Querida, você viu meu esfregão? Acho que deixei isso no armário, junto com a minha paciência. Alexander respirou fundo. Mia, por favor. Vamos tentar ser convincentes. Claro, querida. Afinal, quem não acreditaria num romance de conto de fadas entre uma faxineira de luvas amarelas e uma mulher de luvas amarelas? E um bilionário que nunca repetiu o mesmo par de meias? Sabe qual é o seu problema? Um talento natural para o sarcasmo. Um problema real com a autoridade. Ela se aproximou com um sorriso zombeteiro. E você tem um problema sério com pessoas que não se curvam. É por isso que você está irritado. Eu não nasci para baixar a cabeça. Alexandre permaneceu em silêncio por alguns segundos. A verdade era que, por mais frustrante que ela pudesse ser, ele estava começando a admirar aquela atitude destemida. Mesmo que ele não admitisse, nem mesmo sob tortura. 3 dias após o acordo, Alexander entrou na cozinha. Com uma cara de quem ia anunciar o fim do mundo na próxima terça-feira. Temos um jantar marcado para hoje à noite, disse ele, nervoso, ajeitando a gravata. Mia parou de organizar os materiais de limpeza e olhou para ele. Nós quem? Porque se for você e sua consciência pesada, fique à vontade para ir sem mim. Você e eu. Com a minha família. Minha mãe insistiu em conhecer a namorada. Ah, claro. Porque fingir nesta mansão gigante não era suficiente. Agora tenho que me apresentar no palco principal. Alexander suspirou. É só um jantar, Mia. Você come, sorri, faz algumas piadas educadas, e pronto. Piadas educadas? Você me conhece, não é? Meu senso de humor não vinha com filtro de boas maneiras. Por favor. É importante. Ela olhou para ele por alguns segundos. Havia algo de vulnerável na maneira como ele perguntou. Algo que não condizia com sua atitude normalmente controlada. Tudo bem. Mas se sua mãe me olhar como se eu fosse um inseto na salada dela, eu vou revidar, e você terá que lidar com as consequências. Negócio. Às 6 horas em ponto, Mia desceu a escadaria principal. Vestindo calça jeans escura, uma blusa branca com uma estampa divertida e uma jaqueta simples. E um par de botas usadas, mas limpas. Seus cabelos estavam presos em um rabo de cavalo alto, e o batom vermelho era o toque final. Alexander esperava no corredor, vestindo um terno escuro que provavelmente custava mais do que seu salário anual. Ao vê-la, ele hesitou por um instante. Você parece, bem, disse ele, oferecendo o braço. Obrigada pelo enorme entusiasmo, respondeu ela, descendo os últimos degraus. Espero que sua família não esteja esperando um desfile de moda. Eles vão adorar você, mentiu Alexander, oferecendo o braço novamente. Claro. Assim como um gato adora um banho frio. O restaurante que Eleanora Montgomery escolheu era esse tipo de lugar, onde até o cardápio parecia julgar seus sapatos. Toalhas de mesa de linho branco, garçons que pareciam ter doutorado em etiqueta. E um piano de cauda tocando suavemente no canto. Alexandre e Mia chegaram primeiro. Ela olhou em volta com uma mistura de curiosidade e desconforto. Este lugar é tão chique que até corrigiu minha postura, ela sussurrou. Não se preocupe.
É apenas comida cara em pratinhos minúsculos. Com essa decoração, aposto que até a água tem sobrenome. 5 minutos depois, Eleanora Montgomery fez sua grande entrada. Seguido por um homem alto de cabelos grisalhos. E uma loira impecável de vestido vermelho que parecia ter saído de uma revista de luxo. Alexander, querido. Eleanora cumprimentou o filho com um beijo na bochecha tão frio quanto uma transação comercial. E esta deve ser Mia, disse Mia, estendendo a mão com um sorriso educado. Eleanora olhou para a mão como se fosse uma cobra venenosa, mas a sacudiu rapidamente. Este é meu marido, Robert Montgomery, e nossa querida amiga, Victoria Sterling. Ao contrário de sua esposa, Robert sorriu calorosamente. É um prazer conhecê-la, Mia. Alexander nos contou que vocês dois se conheceram de uma maneira um tanto incomum. Seu filho tem uma maneira muito peculiar de causar uma primeira impressão. Victoria deu um passo à frente com um sorriso que nunca chegou aos olhos. Que roupa interessante, Mia. Vintage. Na verdade, é da última coleção da Target. É época de liquidação, respondeu Mia, bem-humorada. Mas obrigada pelo elogio. Seu vestido também é lindo. Deve ter custado mais de 6 meses do meu salário. O sorriso de Victoria vacilou ligeiramente. Durante o jantar, Eleanora atacou com a sutileza de um tanque. Então, Mia, começou ela, fatiando o salmão com precisão cirúrgica. Alexander nos disse que você trabalha na casa. O que exatamente você faz? Eu cuido da limpeza e da organização. Basicamente, eu me certifico de que tudo brilhe e cheire bem. Que prático, disse Eleanora, sem levantar os olhos. Muito, respondeu Mia calmamente, especialmente quando se trabalha com pessoas que fazem muita bagunça. Ela olhou diretamente para Victoria. Robert deu uma risadinha discreta, tentando disfarçá-la com um gole de vinho. E quais são seus planos para o futuro? Continuou Eleanora. Você pretende ficar limpando? Por enquanto? Sim. É um trabalho honesto, e é com ele que sustento minha família. Não vejo problema nenhum nisso. Claro que não, disse Victoria docemente. É admirável como algumas pessoas conseguem se contentar com a simplicidade. Mia mastiga devagar antes de responder. É verdade. Eu me contento com pouco. Não preciso de muito para ser feliz. Acho que esse é um talento que nem todo mundo tem. Alexandre observava a troca de palavras com crescente admiração. Mia não se intimidava com ninguém. E como vocês dois se apaixonaram? Perguntou Robert, genuinamente interessado. Mia e Alexander trocaram olhares rápidos. Foi instantâneo, disse Alexander. Como um raio, acrescentou Mia. Só que mais molhado. Mais molhado? Perguntou Eleanora, franzindo a testa. Derramei água nele no meu primeiro dia de trabalho. Foi como amor à primeira vista, a primeira água. Robert deu uma gargalhada. Até Alexander esboçou um sorriso genuíno. Que romântico, murmurou Victoria, com sarcasmo evidente em sua voz. Eu sei, né? Respondeu Mia, fingindo não perceber o tom da conversa. Você nem vê histórias como essa nos filmes. Só na vida real. Eleanora inclinou-se ligeiramente para a frente. E você realmente acha que consegue se encaixar no nosso círculo social? Senhora Montgomery, eu não estou tentando me encaixar em lugar nenhum. Eu sou quem eu sou. Se isso funciona para você ou não, esse não é problema meu. Seu filho me aceita como eu sou, e isso é o que importa. Alexander sentiu algo estranho no peito, admiração, talvez, ou algo mais profundo. Muito bem dito, disse Robert, erguendo seu copo. Um brinde à autenticidade. Eleanora não ergueu seu copo. Após o jantar, enquanto esperávamos junto aos carros no estacionamento, Eleanora puxou Alexandre para um canto. Se você quer arruinar o nome da nossa família, faça isso sozinho. Mas ela? Ela não vai durar muito tempo aqui, sussurrou, com os olhos faiscando de raiva contida. Mãe, não me chame de mãe quando você estiver agindo como uma idiota. Essa garota não é deste mundo, Alexander. E quanto mais cedo você perceber isso, melhor. Do outro lado do estacionamento, Victoria aproximou-se de Mia. Você se saiu bem esta noite, disse ela com uma falsa gentileza.
Mas aquilo foi apenas o aquecimento. Obrigada pelo aviso, respondeu Mia. Mas se você acha que vou me candidatar só porque a concorrência apareceu, você está enganado. Não tenho medo de uma princesa de porcelana. Vitória deu um sorriso frio e se afastou. No carro, a caminho de volta, Alexander ficou em silêncio por um longo tempo. Você foi incrível, disse ele finalmente. Eu simplesmente fui eu mesma. Se isso é incrível, seus padrões são muito baixos. Não é isso. É que, você não se deixou abater. Nem por um segundo. Mia olhou para ele de soslaio. Você esperava que eu me curvasse? Não sei o que esperava. Mas não era isso. E o que foi isso? Alexander hesitou. Corajoso. Autêntico. Interessant. Cuidado, chefe. Nesse ritmo, você pode acabar gostando de mim de verdade. Ele sorriu, mas não respondeu. Porque, honestamente, essa possibilidade estava começando a não parecer tão impossível assim. Na manhã seguinte ao jantar desastroso, Mia chegou à mansão determinada a manter tudo normal. Afinal, fingir ser namorada de Alexander Montgomery era apenas um trabalho temporário. E a casa não ia se limpar sozinha. Ela estava na cozinha organizando os utensílios quando percebeu. A velha torradeira fazia um barulho estranho toda vez que alguém tentava usá-la. Pequenas faíscas saltaram do fio desgastado. Ela sabia que era apenas uma questão de tempo até que alguém se machucasse. Mais um problema para resolver, murmurou ela, pegando uma chave de fenda no armário de ferramentas. Mia sempre foi boa em consertos. Desde pequena, ela aprendeu que quando algo quebrava em casa, ou você consertava você mesmo ou ficava sem. Não havia dinheiro para chamar um técnico para cada pequeno problema. Ela desligou a torradeira da tomada e começou a examinar o cabo. O problema parecia simples, apenas alguns fios soltos que precisavam ser reconectados. Solução fácil. Vou dar só uma olhadinha rápida aqui, sussurrou ela, desaparafusando o painel traseiro. O que Mia não percebeu foi que a tomada estava com defeito. Mesmo com a torradeira desligada da tomada, ainda havia corrente elétrica passando pelo cabo. Quando ela tocou nos fios expostos com a chave de fenda molhada, o choque foi instantâneo. Um choque elétrico percorreu seu braço, fazendo-a gritar e cair para trás, derrubando uma panela de metal que caiu com um estrondo no chão. Alexandre estava em seu escritório quando ouviu o barulho. Primeiro o grito, depois o estrondo alto do metal batendo no chão. Ele largou os papéis e correu em direção à cozinha. O coração acelerado por razões que ele não conseguia explicar direito. Ele encontrou Mia no chão, agarrando o braço esquerdo e respirando com dificuldade. Ela estava pálida, e ele pôde ver uma pequena queimadura vermelha em sua mão. Mia, o que aconteceu? A torradeira estava quebrada. Achei que conseguiria consertá-la, disse ela entre respirações curtas, visivelmente com dor. Alexander olhou para o aparelho quebrado e os fios expostos. Você levou um choque elétrico. Consegue se levantar? Eu penso que sim. Ela tentou se levantar, mas cambaleou, o choque havia deixado suas pernas fracas. Sem hesitar, Alexander ergueu nos bracos, ignorando seus fracos protestos. Ai! Eu consigo andar. Não seja teimosa, Mia. Vou te levar para o hospital. Hospital? Foi só um pequeno susto. Não precisa de todo esse drama. Sua mão está queimada e você mal consegue ficar em pé. Vamos para o hospital. Fim de papo. Durante os 15 minutos de viagem até o pronto-socorro, Alexander dirigiu com uma concentração que não sentia há anos. Sempre que paravam num semáforo vermelho, ele olhava para Mia, que estava no banco do passageiro, verificando se ela estava bem. Pare de me olhar como se eu fosse morrer, disse ela, percebendo a preocupação dele. Já levei choques piores tentando consertar o chuveiro do apartamento da minha mãe. Isso não me conforta em nada. Você está muito tensa para alguém que está apenas interpretando o papel de namorada falsa. Alexandre permaneceu em silêncio. Ela tinha razão. A preocupação que ele sentia ia muito além de qualquer obrigação contratual. No hospital, ele insistiu em ficar com ela na sala de exames. Mesmo quando ela lhe disse que podia ir sozinha.
Ele ficou ao lado da cama enquanto o médico examinava a queimadura dela e fazia perguntas sobre o acidente. Que sorte, o choque foi rápido, disse o médico. A queimadura é superficial. Vou aplicar uma pomada e fazer um curativo com gaze. Vai ficar como novo em uma semana. Após o tratamento e as instruções de cuidados, o médico foi embora, deixando-os sozinhos. Viu? Eu te disse que não era nada sério, disse Mia, sacudindo levemente a mão enfaixada. Você poderia ter se machucado gravemente. Por que você não me ligou para consertar a torradeira? Porque eu sei como consertar as coisas. Sempre soube. E porque você provavelmente chamaria um técnico que cobraria $200 para trocar um fio de 5 centavos. Alexander sorriu, um sorriso pequeno e suave. Você tem uma visão muito prática da vida. Quando você cresce sem dinheiro, aprende a ser prático. Ou você resolve os problemas sozinho, ou fica sem o que precisa. No caminho de volta para a mansão, o silêncio entre eles parecia diferente. Menos tenso, mais ponderado. Conte-me sobre sua infância, disse Alexander de repente. Mia olhou para ele, surpresa. Por que você quer saber? Curiosidade. Você sempre fala em resolver as coisas por conta própria, em não depender de ninguém. Isso vem de algum lugar. Ela ficou em silêncio por alguns instantes, olhando pela janela. Meu pai foi embora quando eu tinha 8 anos. Certa manhã, ele simplesmente arrumou suas coisas e nunca mais voltou. Ele deixou minha mãe com 3 filhos e uma pilha de contas para pagar. Desculpe. Eu tinha 2 anos naquela época. Minha mãe trabalhou em 2 empregos durante anos para nos sustentar. Aprendi a cozinhar, a cuidar dos meus irmãos mais novos, a consertar o que quebrava, porque eu precisava. Não havia outra escolha. Alexandre escutou em silêncio, começando a entender de onde vinha toda aquela determinação feroz. E você nunca ficou bravo por ter que crescer tão rápido? Sim, eu fazia isso. Muitas vezes. Principalmente quando via outras crianças reclamando porque seus telefones não eram os modelos mais recentes. Enquanto eu juntava centavos para comprar um caderno novo. Mas a raiva não paga as contas, sabe? Como você conseguiu manter o bom humor com tudo isso? Mia deu uma risada, um som genuíno e caloroso. Acredite ou não, minha mãe sempre dizia que rir não custa nada. Ela disse que podíamos ser pobres, mas não precisávamos ser amargos. Aquela risada era a única coisa que ninguém podia nos tirar. Alexander sentiu algo se mexer em seu peito. Uma admiração que vai além da aparência, que vai além da atração inicial. Sua mãe parece ser uma mulher sábia. Ela é. Ela costumava dizer, homens ricos são como sorvete de chocolate belga. Parece irresistível, mas no final dá náuseas. Alexander riu de verdade, pela primeira vez desde que se conheceram. Então, eu sou sorvete de chocolate belga. Pior. Você é um sorvete de chocolate belga com cobertura de ouro. Bonito de se ver, impossível de comer e provavelmente tóxico. Ele riu ainda mais alto. Que comparação terrível, mas necessária, não é? Quando chegaram à mansão, Alexander insistiu em ajudá-la a sair do carro. Apesar de protestar, ela afirmou estar perfeitamente bem. Você não vai trabalhar hoje, disse ele firmemente. Descanse. Vou falar com a dona para que ela cuide das suas tarefas. Alexander, foi só um pequeno choque. Eu posso. Não. Isso é uma ordem. Agora você é o chefe de novo. Quando se trata da sua segurança, que? Eles pararam na entrada de funcionários. Mia se virou para olhá-lo. Obrigada, por me levarem ao hospital, por esperarem, por se importarem. Não precisa me agradecer. Sim, eu faço. Não estou acostumado com isso. Acostumado a quê? Alguém que se importa comigo. Normalmente, sou eu quem cuida dos outros. Alexander olhou para ela sob a suave luz da tarde. Mão enfaixada, sorriso cansado, mas genuíno. Pela primeira vez, Mia não parecia uma faxineira rebelde. Ela parecia uma mulher forte e corajosa que, às vezes, também precisava de cuidados. Mia, não se apaixone por mim, chefe, disse ela de repente, com um sorriso travesso. Porque sou alérgica a homens ricos.
Realmente? Eu juro. Minha pele fica cheia de manchas vermelhas, começo a espirrar e perco completamente a cabeça. É uma condição médica grave. Alexander Sorio. Quais são os sintomas? Primeiro, começo pensando que os diamantes são bonitos. Então comecei a gostar de comidas com nomes franceses. E na fase final, começo a acreditar que champanhe é melhor que refrigerante. Parece sério. Muito. Portanto, é melhor manter distância. Para sua própria segurança, é claro. Ela piscou e entrou, deixando Alexander parado à porta com um sorriso no rosto. E uma estranha sensação de calor no peito. Talvez ela estivesse certa sobre ser alérgica a homens ricos. Mas ele estava começando a achar que poderia ter uma condição semelhante. Quando se tratava de faxineiros teimosos e engraçados. E, ao contrário dela, ele não tinha certeza se queria ser curado. Naquela noite, enquanto trabalhava até tarde em seu escritório, Alexander se pegou pensando em como Mia havia falado sobre sua infância. Sua mãe a ensinou a lidar com as coisas sozinha, a rir mesmo quando a vida era difícil. Nela havia uma força que ele nunca tinha visto em nenhuma outra mulher de seu círculo social. Victoria Sterling nunca tinha consertado nada na vida. Ela provavelmente nem sabia como trocar uma lâmpada. Mas Mia tentou consertar uma torradeira quebrada porque acreditava que poderia resolver o problema. Ele sorriu, lembrando-se da piada sobre o sorvete de chocolate belga. Talvez fosse verdade. Talvez ele fosse realmente tóxico para alguém como ela. Mas, pela primeira vez na vida, Alexander Montgomery estava disposto a correr o risco. E descobrir. Uma semana após o acidente com a torradeira, Alexander apareceu na cozinha. Vestindo um terno ainda mais elegante do que o habitual, com um olhar que misturava determinação e nervosismo. Preciso que você me acompanhe a um evento esta noite, anunciou ele, ajustando os punhos da camisa. Mia, que estava preparando um lanche, ficou paralisada com uma faca na mão. Que tipo de evento? O Baile de Gala Beneficente da Associação Commercial de Chicago. É importante para os negócios. E minha mãe estará lá, com Vitória. Ah, entendi. Hora de exibir a namorada falsa para a sociedade. Exatamente. Você tem um vestido que seria adequado para esse tipo de ocasião? Mia riu, mas não era uma risada feliz. Claro, Alexander. Eu guardo um armário cheio de vestidos elegantes escondido no meu apartamento de um quarto. Bem ali, entre os uniformes de limpeza e os pijamas remendados. Ele percebeu o sarcasmo e ficou sem graça. Desculpe. Eu resolvo isso. Qual é o seu tamanho? Nem pense em me comprar roupas. Eu me viro. 4 horas depois, Mia desceu as escadas da mansão. Vestindo um vestido preto simples, emprestado da cunhada. Não era luxuoso, mas ficava bem nela, elegante em sua simplicidade. Seu cabelo estava preso em um coque impecável, e sua maquiagem era discreta. Alexandre estava esperando no corredor. Ao vê-la, ele parou o que estava fazendo. Você está linda, disse ele, desta vez soando completamente sincero. Obrigado. Você parece tolerável. Ele riu. Apenas tolerável? Não quero alimentar mais esse ego. O evento foi realizado no hotel mais luxuoso de Chicago. O salão de baile estava decorado com flores brancas e luzes douradas. E mesas elegantemente dispostas. Homens de smoking e mulheres em vestidos caros circulavam com taças de champanhe, falando sobre negócios e filantropia. Assim que entraram, Mia sentiu todos os olhares se voltarem para eles. Ou melhor, em direção a ela. E não eram olhares de admiração. Relaxe, sussurrou Alexander, oferecendo-lhe o braço. Você pertence a este lugar tanto quanto qualquer outra pessoa. É mesmo? Mas obrigado por tentar me animar. Mal tinham pegado nas taças de champanhe quando Eleanora Montgomery apareceu. Em seguida, Victoria Sterling apareceu num deslumbrante vestido vermelho que provavelmente custou mais do que o carro da Mia. Alexander, querido, cumprimentou Eleanora, beijando a bochecha do filho sem desviar os olhos de Mia. Que surpresa te ver aqui. Boa noite, Sra. Montgomery. O evento está lindo. Sim, não é? É claro que você provavelmente não está acostumado com esse tipo de ambiente.
Antes que Mia pudesse responder, Vitória se aproximou com um sorriso venenoso. Mia, que vestido interessante. Vintage de novo? Na verdade, é emprestado. Mas obrigado por notar. Seu vestido também é lindo. Deve ter custado o suficiente para alimentar uma família por um mês. Ao sorriso de Victoria Vassilo. Durante o jantar, as farpas continuaram. Vitória fez comentários sobre pessoas que não conhecem a etiqueta social. Enquanto Eleanora fazia perguntas como: Você já participou de eventos deste nível antes? Num tom que deixava claro que ela já sabia a resposta. Mia suportou tudo com dignidade, respondendo com humor sempre que possível. Ignorando quando não valia a pena o esforço. Mas o limite foi atingido quando elas foram ao banheiro feminino. Você acha mesmo que consegue manter essa farsa? Perguntou Vitória, retocando o batom em frente ao espelho. Que ato? Respondeu Mia, lavando as mãos. Por favor. Uma faxineira namorando Alexander Montgomery? Todo mundo aqui sabe que isso é ridículo. Você é apenas uma distração temporária. Se sou temporário ou não, isso não é da sua conta. Claro que sim. Conheço Alexander há anos. Eu sei do que ele gosta, do que ele precisa. E definitivamente não se trata de uma funcionária fingindo ser algo que não é. Mia virus completamente para em Kerala. Sabe o que eu acho interessante, Vitória? Você está tão preocupado comigo que se esqueceu de perguntar por que Alexander escolheu um limpador simples. Sobre uma princesa de porcelana como você. Victoria Cor. Quando ele se cansar dessa brincadeira infantil, eu ainda estarei aqui. Exatamente como sempre fui. Que bom para você. Deve estar se sentindo confortável vivendo de esperança. Ao retornarem ao salão de baile, Alexander imediatamente percebeu que algo havia acontecido. O rosto de Vitória estava tenso. Mia parecia mais quieta que o normal. Está tudo bem? Ele sussurrou para Mia. Perfeitamente, mentiu ela. Mas não foi. Durante o resto da noite, Alexander reparou em como os outros convidados olhavam para Mia. Como eles cochichavam enquanto ela passava, como a excluíam deliberadamente das conversas. O ponto de ruptura ocorreu quando um empresário bêbado se aproximou da mesa deles. Montgomery, então está a namorada famosa, disse ele em voz alta, chamando a atenção. Tenho que admitir, é uma grande mudança sair da alta sociedade e passar a trabalhar como empregada doméstica. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alexander levantou-se lentamente, com uma expressão que Mia nunca tinha visto antes, fria, perigosa. O que você acabou de dizer? Ah, qual é, Alex? Todo mundo aqui sabe quem ela é. Não precisa fingir. Você vai se desculpar. Agora. Você não precisa, Mia murmurou, tocando seu braço. Sim, eu faço. Ele encarou o homem fixamente. Você acabou de desrespeitar minha namorada. Isso é inaceitável. Peça desculpas, ou vá embora. A escolha é sua. Ao perceber que havia ultrapassado um limite, o homem murmurou um pedido de desculpas relutante e foi embora. Alexander sentou-se novamente, mas Mia já estava de pé. Vou tomar um pouco de ar, disse ela, dirigindo-se ao terraço. Ele a seguiu. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam à distância. Mia se apoiou no corrimão, respirando fundo. Obrigada, disse ela quando ele se aproximou, por me defender lá dentro. Não precisa me agradecer. Aquele cara passou completamente dos limites. Ele estava, mas também não estava totalmente errado. O que você quer dizer? Mia se virou para encará-lo. Alexander, sejamos honestos. Eu não pertenço a esse mundo. Nunca pertencerei. E você sabe disso. Isso não lhes dá o direito de te tratar mal. Não, não é. Mas isso também não significa que as coisas vão mudar. Eles permaneceram em silêncio por alguns instantes, olhando para a cidade. Por que você fez isso? Perguntou Mia em voz baixa. Por que você me defendeu? Alexander hesitou. Porque eles estavam errados. E você não merecia isso. Ele olhou para ela e percebeu algo diferente em seus olhos. Essa é a única razão. Não, não é o único. E depois? Não sei como explicar, Mia. Você entrou na minha vida e virou tudo de cabeça para baixo.
De um jeito bom. De um jeito frustrante. De certa forma, isso me deixou completamente confuso. Ela deu um passo um pouco mais para perto. Confuso como? Estou confuso, tipo, por que você me faz querer rir e socar uma parede ao mesmo tempo? Mia sorriu. Talvez porque você nunca tenha conhecido ninguém que não tivesse medo de você. Eles estavam muito próximos agora. Alexander conseguia sentir o perfume dela. Ele conseguia ver as pequenas sardas no nariz dela que a maquiagem não havia coberto completamente. Alexander! Por um instante, o mundo parou. Eles se inclinaram um em direção ao outro. Mia conseguia sentir a respiração dele em seu rosto. Aqui está você. A voz de Eleonora fez com que se separassem abruptamente. O evento está terminando. Brad. Alexandre suspirou, frustrado. Vamos, disse ele a Mia, oferecendo-lhe o braço. No carro, a caminho de volta, o silêncio entre eles era pesado, carregado de palavras não ditas. Ambos sabiam que algo quase tinha acontecido naquele terraço. Algo que mudaria tudo. E ambos sabiam que, mais cedo ou mais tarde, eles teriam que encarar isso. 2 dias após o baile de gala, Victoria Sterling estava sentada em seu elegante escritório, executando o que ela acreditava ser seu plano mais brilhante até então. Ela passou anos observando Alexandre, aprendendo suas fraquezas. Agora ela finalmente havia encontrado seu calcanhar de Aquiles. Aquela pequena faxineira desafiadora que havia feito algo que nenhuma mulher antes dela havia feito. Realmente chamou a atenção dele. Victoria pegou o telefone e discou Marcus Webb. Um empresário conhecido por sua reputação duvidosa e disposição para fazer favores em troca de benefícios futuros. Marcus, sou eu, Victoria. Preciso de um favor, que pode ser muito vantajoso para nós dois. 2 horas depois, Marcus ligou para a mansão Montgomery pedindo para falar com Mia Gonzalez. Ele disse que tinha ouvido falar das habilidades dela em organização e queria contratá-la para um trabalho particular em seu hotel. $500 por apenas 2 horas de trabalho. Para Mia, que ainda pensava na cirurgia do irmão, a oferta soou como uma bênção. Só preciso que você organize alguns documentos no meu escritório no hotel. Nada demais. Quarto 204, Grand Chicago Hotel, hoje às 15 horas. Mia aceitou sem hesitar. O que ela não sabia. Victoria contratou um fotógrafo para esperar no corredor. Disseram a Marcus para vestir um roupão, como se tivesse acabado de sair do chuveiro. Quando Mia chegou às 15h15, Alexander recebeu um envelope em seu escritório. Dentro havia 3 fotos. Mia entrando no quarto 204. Mia conversando com Marcus na porta enquanto ele vestia um roupão. E uma foto que, pelo ângulo, dava a impressão de que eles estavam se aproximando. Havia um bilhete anexado. Achei que você deveria saber que tipo de mulher você anda defendendo. Uma amiga preocupada. Alexander olhou fixamente para as fotos, sentindo-se mal. Incredulidade e raiva, um tipo de dor que ele não esperava. Quando Mia retornou à mansão às 5 horas, ela encontrou Alexander esperando no corredor, segurando as fotos, com o rosto impassível. Onde você estava? Estou trabalhando. Por que você pergunta? Ele jogou as fotos na mesa de centro. Onde exatamente você trabalha? Mia olhou para baixo. O sangue sumiu de seu rosto. Alexander, eu posso explicar. Pode? Ótimo. Então explique por que você estava no quarto de hotel de Marcus Webb esta tarde. Ele me contratou para organizar alguns documentos. Foi só isso. Documentos? No quarto de hotel dele. Com ele de roupão. Ele disse que tinha acabado de voltar da academia. Eu não sabia que ele estaria vestido daquele jeito. Nem sequer entrei direito. Saí imediatamente. Mia, por favor, não me trate como uma idiota. Não estou. Estou lhe dizendo a verdade. Alexander Viru S. Costas. Sabe o que é patético? Eu realmente acreditei que você fosse diferente. Que havia algo real entre nós. As palavras atingiram como um soco. Alexander, você não pode estar falando sério. Você realmente acha que eu? Não sei o que pensar. Essas imagens falam por si mesmas. Essas fotos não mostram nada. Eu estive lá por 5 minutos.
5 minutos que você nem se deu ao trabalho de mencionar quando voltou. Porque eu não achava que isso importasse. Era só um trabalho extra. Com um homem casado. No quarto de hotel dele. Mia sentiu as lágrimas arderem, mas recusou-se a deixá-las cair. Sabe o que dói mais? Não é que você não tenha acreditado em mim, é que você nem sequer perguntou. Você já me julgou antes mesmo de ouvir o meu lado da história. As evidências são claras, Mia. Evidências? Ou você só estava procurando um motivo para acabar com isso antes que a situação ficasse séria demais? Alexandre se virou, com um lampejo de dúvida nos olhos, mas a raiva venceu. Talvez você tenha razão. Talvez isso nunca devesse ter começado. Mia respirou fundo. Tudo bem. Se é isso que você pensa de mim, então não há mais nada a dizer. Ela tirou a chave da mansão do bolso e a colocou sobre a mesa ao lado das fotos. Eu me demito. Como sua governanta e sua namorada de mentira. Mia Spear? Não. Você deixou bem claro o que pensa de mim. Posso ser apenas uma governanta, mas tenho dignidade. Não ficarei onde não sou respeitado. Ela caminhou em direção à porta e então parou. Só uma coisa, Alexander. Quando você descobrir a verdade, e você descobrirá. Lembre-se de que você escolheu não confiar em mim. Lembre-se disso. A porta se fechou atrás dela. 3 horas depois, o telefone de Alexander tocou. Era James, seu assistente. Sr. Montgomery, recebi uma ligação estranha de Marcus Webb. Ele queria saber se você estava satisfeita com as fotos. Victoria Sterling disse que ele ligou para confirmar se tudo correu conforme o planejado. Alexander sentiu o chão desaparecer. 20 minutos depois, ele estava batendo na porta de Marcus Webb. 5 minutos depois, ele fez a confissão completa. Victoria pagou por tudo. A produção. O fotógrafo. O roupão. Cada detalhe. Mia era innocent. De volta ao carro, com as mãos tremendo, Alexander discou para Mia. Olá. Mia, sou eu. Por favor, não desligue. Silêncio. Descobri a verdade. Sobre as fotos. Sobre Marcus. Tudo foi armado por Victoria. Mais silêncio. Mia, você tinha razão. Eu deveria ter confiado em você. Eu deveria ter perguntado primeiro. Eu estraguei tudo. Sim. Você fez. Por favor, volte. Para quê? Para continuar fingindo? Não. Porque quando você saiu, a casa ficou vazia. E não se tratava de limpeza. Era sobre você. Sua risada na cozinha, seus comentários sarcásticos. Do jeito que você nunca tem medo de dizer o que pensa. Longa pausa. Por favor, disse ele, com a voz embargada. Deixe-me consertar isso. Vou pensar nisso. A chamada foi encerrada. Na tarde seguinte, Alexander dirigiu-se para o lado sul de Chicago. Um bairro para o qual seu GPS nunca o havia levado antes. Ele encontrou a pequena casa azul desbotada com vasos de plantas na varanda. Ele bateu na porta. Uma mulher na casa dos 50 abriu a porta, os olhos de Mia, calorosos, mas cautelosos. Posso ajudar? Meu nome é Alexander Montgomery. Eu trabalho com a Mia. Você é o chefe. Carmen Gonzalez o examinou de cima a baixo, da cabeça aos pés, terno caro e tudo mais. Maya? Seu chefe está aqui. Mia apareceu vestindo jeans desbotados e uma camiseta do Chicago Bulls. Surpreso. Insatisfeito. Alexander, o que você está fazendo aqui? Eu disse que pensaria a respeito. Vim para conversar. Por favor. Carmen olhou de um para o outro. Bem, já que você está aqui, entre. Não vou deixar ninguém na varanda como um vendedor de porta em porta. Dentro da aconchegante sala de estar, fotos de família em todas as paredes, cheiro de comida caseira. Nico, magro, mas de olhos brilhantes, entrou vindo da cozinha. Este deve ser o chefe famoso. Sou Nico. Obrigado por dar um emprego à minha irmã irritante. Alexander sorriu pela primeira vez em dias. Prazer em conhecê-lo, Nico. Ela fala de você o tempo todo. Carmen trouxe xícaras de café diferentes umas das outras. Então, Sr. Montgomery,
O que o traz à nossa humilde residência? Alexander olhou para Mia. Vim pedir desculpas. Cometi um erro terrível. Ele contou tudo para eles, as fotos, a preparação, suas dúvidas, seu arrependimento. Nico inclinou-se para a frente. Se ele fez minha irmã chorar, quero saber por quê. Alexander encontrou o olhar de Mia. Você chorou? Isso não é importante, disse ela em voz baixa. Sim, é verdade, disse Carmen com firmeza. Mia não chora com facilidade. Alexander sentiu a culpa aumentar. Sinto muito. De verdade. O jantar veio em seguida: arroz, frango assado e salada em pratos diferentes. Carmen contou histórias embaraçosas da infância. Nico falou sobre seu desejo de estudar engenharia. Mia riu, corou, pareceu mortificada. E, pela primeira vez em dias, Alexander se sentiu em casa. Depois do jantar, lavaram a louça lado a lado. Sua família é incrível, disse ele suavemente. Eles são tudo o que eu tenho. É por isso que trabalho tanto. Mia, sobre aquele emprego. Você realmente achou que eu era o tipo de pessoa que se envolveria com alguém por dinheiro? Alexander parou-se lavar. Não. Não logicamente. Mas quando vi aquelas fotos, entrei em pânico. Porque eu estava começando a sentir algo real por você. E isso me assustou. Mia parou-se. Algo real? Sim. E quando pensei que talvez você estivesse apenas me enganando. Prefiro acreditar na mentira a correr o risco de ser uma tola apaixonada. Apaixonado? Alexandre desviou o olhar, incerto. Talvez. Não sei. Você me confunde. Mia deu uma risada suave e genuína. Você é estranho, mas está começando a ficar um pouco menos insuportável. Isso é um grande passo. Há uma semana você achava que eu era completamente insuportável. Terminaram em um silêncio confortável. Quando o último prato foi retirado, Alexander tocou-lhe o braço delicadamente. Você me perdoa? De verdade? Uma condição. O que é? Da próxima vez que alguém vier até você com história sobre mim, pergunte a mim primeiro. Sempre. Negócio. E mais uma coisa. Você voltou a ser apenas meu chefe. Só isso. Cansei de fingir que sou sua namorada. Alexandre sentiu decepção, mas assentiu com a cabeça. Por quê? Porque está ficando muito complicado. E se isso algum dia se tornar algo real? Quero que seja porque você escolheu. Não porque você precisasse de um relacionamento falso para evitar um casamento arranjado. Ele sorriu. Faz sentido. Ótimo. Então, você concorda? Eu faço. Mas posso te perguntar uma coisa? Claro. Se eu optar por isso, você consideraria a ideia? Mia sorriu, mas não respondeu. Vamos ver se você consegue passar uma semana sem me enlouquecer primeiro. 6 meses depois. Alexandre estava diante de um altar improvisado às margens do lago Michigan. Mexendo na gravata pela 10ª vez. Pare de mexer nisso, murmurou James, como padrinho. Você vai estragar o nó. Estou nervoso. E se ela mudar de ideia? Ela organizou uma equipe inteira para salvar sua empresa. Acho que ela não vai te dar um bolo. Do outro lado do lago, em uma cabana de madeira, Mia olhou-se no espelho para seu simples vestido de algodão branco. Mãe, isso não é muito simples. Carmen ajustou o delicado véu. Querida, você está radiante. Ele não está se casando com o vestido. Ele está se casando com você. Nico apareceu à porta vestindo um terno emprestado. Pronta, Mana? O noivo parece que vai desmaiar. Os convidados eram uma mistura perfeita de pessoas de Chicago. Eleanor Montgomery sentada ao lado de Carmen Gonzalez, discutindo receitas. Executivos ao lado de funcionários da limpeza, jardineiros e porteiros. Todos que se tornaram família. Quando a música começou, Mia caminhou em direção ao altar de braço dado com Nico. Ela estava radiante. No altar, os votos foram proferidos, simples, sinceros, repletos de risos e lágrimas. Eu faço. Eu faço. O beijo foi longo, apaixonado, cheio de promessas. Mia despejou o arroz do seu buquê aos pés de Alexander. Tradição familiar. Prosperidade,
E um lembrete de que você ainda é meu chefe. Mas agora estou no comando do coração da empresa. Alexandre riu e a beijou novamente. Semper no commando. A celebração misturou valsas e salsa, risos e histórias. Culturas e classes se misturando sob o pôr do sol dourado. Alexander Montgomery e Mia Gonzalez Montgomery havia encontrado algo mais raro do que qualquer fortuna. Uns aos outros. E ambos sabiam. Ele havia feito a escolha certa. De 0 a 10, qual nota você daria para essa história?